E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Bom, para iniciar falando sobre divisibilidade, a gente tem que ver alguns conceitos antes, beleza? Vamos falar sobre número primo. O que é um número primo? Um número é primo quando possui dois divisores positivos e distintos, o 1 e ele mesmo. Então eu tenho alguns exemplos aí, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Observe que todos esses números aí, eles têm uma característica em comum. Eles possuem apenas dois divisores positivos. No caso, a unidade e ele mesmo. Inclusive, tem um deles aí que tem uma característica a mais, que é o 2. Que se você observar, ele é o único que é par nessa lista aí, ó. E essa lista aí é infinita, beleza? E o único par vai ser o 2. Show de bola. Então, continuando. Uma observação importante, ó. Para determinar se um número é primo ou não, nós temos aí uma regrinha. Observar o seguinte. Dividir esse número que eu peguei em questão, para saber se ele é primo, eu tenho que dividir pelos primos já conhecidos sucessivamente. Beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, o número 57. Será que esse número é primo? Vamos lá. Eu tenho que dividir ele pelos primos já conhecidos. Então, vamos pegar esse número e dividir por 2. Quando eu divido esse número por 2, o que acontece? Ó? Vai dar 2 vezes 2, 4. Baixa 1, 7. 8 vezes 2, 16. Vai dar resto 1. Beleza. O que é que eu tenho que fazer? Dividir pelo próximo primo, que no caso é 3. E eu vou fazer isso aí sucessivamente. E o que é que acontece depois? Se ao dividir o quociente for maior que o divisor e ainda existe resto, você continua a divisão. No nosso caso ali, o quociente era maior do que o meu divisor e ainda tinha resto. Então eu ia prosseguir para o próximo primo, que no caso é 3. Eu ia fazer isso aí para todos os outros primos, até acontecer o seguinte, ó. Se ao dividir o quociente for menor que o divisor e o resto ainda existir, então o número é primo. Beleza? Então, quando você tem um número, para saber se ele é primo, você vai dividindo por todos os primos que você conhece. Beleza? E observa o quociente. Se esse quociente for menor do que o divisor e ainda tiver um resto, então esse número é primo. Esse método ele é bem demorado, né, para depender do tamanho do número, mas ele é bem prático, beleza? Então vamos aqui, ó. Número composto. O que é um número composto? Bom, quando um número for divisível por pelo menos um número diferente dele e da unidade, ele é um número composto, o que na prática quer dizer que ele tem mais de dois divisores. Então, por exemplo, o 4, ele tem... Quais são os divisores do 4? Ó? Nós temos o 1, o 2 e o 4. Então, observe que ele tem um divisor a mais, que no caso aqui é o 2. Ó. Se ele tivesse somente o 1 e o 4 como divisor, ele seria primo. Mas a gente sabe que não é, beleza? E todos os outros têm essa característica. Tem um divisor a mais que o 1 e ele mesmo. Beleza? Então, todo número que tiver essa característica, ele vai ser chamado de composto. Bom, decomposição de um número em fatores primos. Bom, o que é que isso aí é importante? Para decompor um número em fatores primos, devemos dividir o número pelo menor primo positivo. Ou seja, então vamos fazer isso aí e ver o que é que acontece. Ó. 120 decompõe fatores primos, como é que eu faço? Qual é o primeiro primo? O primeiro primo que divide o 120 é o 2. Beleza.
120 dividido por 2 é 60. Ainda consigo dividir por 2. Divide de novo, ó. 60 dividido por 2, 30. Ainda consigo dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. Não consigo mais dividir por 2. Qual é o próximo número primo que divide o 15? O 3. Beleza. 15 dividido por 3 é 5. Não consigo mais dividir por 3. Qual é o próximo primo que divide o 5? É ele mesmo, já que ele é primo, né? Resto 1. Beleza. Terminei no 1 aqui. Esse número eu posso escrever como? Então, o 120 eu posso escrever como 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Então, observe que eu escrevi o número 120 apenas com fatores primos. Ou seja, ó, o 2, o 3 e o 5. Então, isso aí se chama decompor o número em fatores primos. Essa coluna aqui, observe que só tem números primos. Beleza? Então, isso é decompor o número em fatores primos. Então, vamos lá, ó. Determinação dos divisores positivos de um número. Então, como é que eu determino os divisores de um número? A gente vai utilizar essa decomposição que a gente acabou de ver para determinar isso. Então, vamos lá. Como é que eu descubro quem são os divisores de 20? Então, eu vou decompor 20 em fatores primos. Beleza? Vamos lá, ó. 2. 20 dividido por 2 é 10. Beleza, ainda consigo dividir por 2, ó. 10 dividido por 2 é 5. Não consigo mais dividir por 2. Como o 5 é primo, só vou conseguir dividir por ele mesmo. Então, terminou aqui no 1. Então, o 20 eu posso escrever como 20 é igual a 2 elevado a 2 vezes 5. Bom, essa é a decomposição do 20 em fatores primos. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quem são os divisores. Então, para determinar os divisores, eu traço uma outra reta aqui, ó. Beleza? E coloco o número 1 lá em cima. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou multiplicar todos os fatores que eu tenho aqui por esses números que vão aparecer aqui do lado de baixo do 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Beleza. Passo para o próximo fator. Como eu já multipliquei o 2 pelo primeiro, eu vou para o segundo. 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza. Passo para o próximo fator. Quem é o próximo fator? É o 5. Aí eu começo lá do primeiro, ó. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. E 5 vezes 4, 20. Beleza. Depois que eu multipliquei por todos os fatores que eu já tinha aqui, pronto, agora eu já tenho todos os divisores de 20. Quem são eles? São esses números que aparecem aí do lado abaixo do 1. Então, é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Então, esses são os divisores de 20. Beleza? Então, a partir da decomposição, eu obtive os divisores do 20. Que no caso aí são 6, né? 6 divisores. Beleza? Uma coisa importante que a gente tem que observar. Os divisores de um número sempre vai ter o número 1 e ele mesmo. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Vamos fazer agora para os divisores de 60. Mesmo esquema, ó. Vamos lá. 60, vamos decompor 60 em fatores primos. 60 dividido para 2 é 30. Ainda consigo dividir por 2. 30 dividido para 2 é 15. Não consigo mais dividir por 2. Vamos dividir pelo próximo primo que dá, que no caso é o 3. 15 dividido para 3 é 5.
Como o 5 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Terminou 1. Então, o 60 eu posso escrever como 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5. Beleza, esse aí é o 2 ao quadrado, né? Coloquei aqui 2 a quarta. 2 ao quadrado, galera. Beleza. Bom, mas eu não quero saber a decomposição, eu quero saber quais são os divisores. Então, eu passo uma outra reta. Passo uma outra reta do lado. E lá em cima eu coloco o número 1. E vou dividir e vou multiplicar todos os números que eu tenho aqui por ele, por 1. E observar qual é o resultado. Então vamos lá. 2 que multiplica 1 vai dar 2. Passo para o próximo fator. Como eu já multipliquei o 2 por 1, multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Próximo fator é o 3. Aí eu começo lá do primeiro, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Beleza. O que é que eu faço agora? Passo para o próximo fator, que é o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Beleza. Então agora vamos colocar todos os divisores de 60. Vamos colocar aqui na ordem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6, 6, 10, 12, 15. Depois do 15, 20, 30 e o 60. Então, observe aí que ele tem bastante divisor, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Beleza? Show de bola. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.